Se você tivesse que escolher hoje o maior problema a ser resolvido como presidente da Uni, qualquer problema, o maior problema que você identifica hoje. Para a gente ter educação, a gente precisa ter passe livre, a gente precisa ter um projeto econômico de superação das desigualdades. Você acha que o estudante hoje ele está mais à direita ou mais à esquerda? Veja só, a Uni como instituição, como entidade, não aprovou apoio a nenhum candidato no primeiro turno. Para quem que a Uni é? Para que ela é? Para que serve a Uni? O estudante hoje que está ali numa situação difícil do ensino, que não tem infraestrutura, como é que chega até a Uni? Para que ela serve hoje? O que acontece hoje é que, infelizmente, existem muitos grupos inflamados no debate político que não aceitam o debate de ideias, que atacam símbolos nas universidades, como você falou. E aí isso é uma dificuldade para o nosso diálogo como sociedade, inclusive, né? Acho que não é uma dificuldade que está restrita à Uni. Meus queridos, tudo bem? Estamos aqui novamente, dessa vez com Bianca Borges, presidente da Uni, para a gente falar de educação, falar de política, falar de eleições e o que é esse movimento, né, Bianca? Seja muito bem-vinda aqui no Talpicast, é um prazer te receber aqui. Quem é você? Como é que você começou a sua trajetória? Muitíssimo obrigada pela recepção. Vamos lá, né? Essa trajetória no movimento estudantil começou já há algum tempo. Aos 15 anos de idade, eu era estudante de uma ETEC, uma escola técnica estadual do estado de São Paulo, lá em Praia Grande. E ingressei na ETEC com muita expectativa de ter um ensino médio de maior qualidade do que o ensino médio regular, o ensino médio regular da rede pública estadual. Sempre foi marcado, infelizmente, pela precarização, pela baixa qualidade, e esse futuro me preocupava muito. Então, estudei para o vestibulinho e ingressei na ETEC, mas ao ingressar na ETEC tive uma série de surpresas negativas também. As ETECs, elas sempre fizeram parte da rede técnica de ensino e sempre foram consideradas escolas especiais por ter melhor infraestrutura, melhores professores, melhor plano pedagógico. Mas eu ingressei em uma ETEC que não tinha nem prédio ainda, porque eu fui da primeira turma de ensino médio da ETEC lá de Praia Grande. Nossa. Então, para você ter noção, nós tínhamos aula no anexo de uma escola municipal. A gente ficava ali em tempo integral, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, em um espaço que não tinha a menor infraestrutura para no CCB. Então, já desde o primeiro dia de aula, meus colegas e eu, né, recebemos esse choque, porque a nossa expectativa era estudar num prédio próprio, com toda a estrutura das ETECs mais tradicionais, que sempre serviram de propaganda. E esse banho de água fria, né? E veio esse banho de água fria. Então, sem conhecer muito de movimento estudantil, sem ter muita referência disso, acho que a nossa referência, por incrível que pareça, era da televisão, dos filmes, das séries americanas que mostravam os grêmios escolares. E a gente pensou, vamos fundar um grêmio aqui pra gente ver o que a gente consegue melhorar, né? Negociar melhores condições com a diretoria e tudo mais. Foi aí que nós fundamos o grêmio sem nenhuma experiência, mas aí ficamos responsáveis pela negociação de uma reposição de aulas que teve, por exemplo, porque o ano era 2014, foi o ano que o Centro Paula Souza teve uma das maiores greves da sua história. Ficamos responsáveis por organizar atividades extracurriculares, a festa junina, a festa da Copa, porque aquele ano também foi marcado pelos debates intensos, porque o Brasil foi sede da Copa triste, do Mundo. Inclusive, né? Pois é, foram tempos bastante difíceis. E aí, com o passar do tempo, um representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, entrou em contato comigo pelo Facebook, perguntou se eu era do Grêmio, foi lá apresentar o que era a UBS, estava se aproximando um congresso da entidade. Daí eu entrei no movimento estudantil organizado e nunca mais saí. Depois ingressei em Direito na USP, militei no Centro Acadêmico 11 de Agosto, no DCE Livre da USP, na UE São Paulo, na Uni, na UCLA, enfim. E agora eu tô de volta à Uni. E continua firme e forte, né? Mas o que eu quero, assim, acho que é importante, né? Porque para quem que a Uni é? Para que ela é? Para que serve a Uni? Pro estudante hoje que está ali numa situação difícil do ensino, que não tem infraestrutura. Como é que chega até a Uni e para que ela serve hoje? Essa é uma excelente pergunta. Muita gente se pergunta para que serve o movimento estudantil como um todo, né? E a gente está aqui especificamente na cidade de São Paulo. Quando a gente vai passar em sala de aula para apresentar as entidades do movimento estudantil, seja a Uni, seja a UE, seja algum diretório central de estudantes ou centro acadêmico, eu gosto de levar no bolso o meu bilhete do passe livre estudantil. Sim. Aqui Tinha em lá, São né, Paulo, Uni, né? Exato. Eu sempre peço para quem tem um passe livre daqueles, quem usa o passe livre, a gratuidade da tarifa ou o meio passe,
levantar a mão. E é mais ou menos sempre 90%, 95% às vezes da sala de aula. É um exemplo bastante concreto da luta do movimento estudantil que está presente no cotidiano de muita gente, né? O movimento estudantil, veja só, as nossas entidades, elas são instrumentos de luta. Então, elas podem servir a muitas coisas, mas até agora elas têm servido à ampliação de direitos, como é o passe livre ou o meio passe em várias cidades do Brasil. Serviram em um processo que começou mais de 20 anos atrás para a democratização do acesso ao ensino superior. Então, hoje a gente tem uma universidade muito diferente dessa política de democratização, como o SISU, o Reúne, a própria expansão das universidades e institutos federais, o próprio ProUni, no caso, e FIES, no caso das universidades privadas, a lei de cotas nas nossas universidades federais e estaduais também. O grande objetivo do movimento estudantil é promover educação de qualidade para todo mundo. Só que a gente sabe que isso não depende exclusivamente do que acontece para dentro dos muros da universidade ou para dentro das paredes da sala de aula. Para a gente ter educação, a gente precisa ter passe livre, a gente precisa ter um projeto econômico de superação das desigualdades. Várias circunstâncias. Mas o que eu quero entender é o seguinte, qual que é a idade média do pessoal que a Uni lida? É a partir de que faixa etária? Dos 17 aos infinitos anos, porque a gente tem uma sala de aula bastante diversa, né? E tem bastante gente com 70 anos ou mais, por exemplo, que está dentro da sala de aula e que de uma maneira ou de outra se envolve nas nossas pautas, nas nossas mobilizações, predominantemente jovens de 17 a 28 anos. Eu perguntei isso porque, assim, né? Você está ocupando uma cadeira hoje de presidente da Uni, que nós tivemos José Serra, Luiz Travassos, Jean Marc, Onestino Guimarães, dentre outros que foram violentados e perseguidos na ditadura militar. E o movimento estudantil, ele teve um papel importante. A gente teve o decreto contra o movimento estudantil, inclusive na passeata do Edson Luiz. E aí que cai a principal questão é como é que vocês estão lidando com esse pessoal mais novo? E é indissociável a gente falar de crescimento da direita, ou crescimento, por exemplo, do Missão, do MBL. Como é que vocês estão lidando para trazer esses alunos para o lado da Uni? Porque eles têm uma propaganda bastante forte nas mídias sociais. Como é que você leva esse histórico de luta política para o estudante para ele vir para o seu lado? Porque eu imagino, penso eu, né, que na faculdade você tem diversos segmentos, né? Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Esse é grande parte do nosso desafio, acho que na contemporaneidade, mas também em um ano como o que a gente vive, né? Que está marcado pelas eleições e por um crescimento das ideias desses grupos entre os mais jovens, entre quem está dentro da sala de aula. É disputa de opinião, em última instância, é disputa ideológica também, né? Do nosso lado, nós sempre defendemos, historicamente, um projeto de país democrático. Você mencionou aí, mas tantos dos nossos ex-presidentes foram perseguidos, exilados, assassinados, forçados ao exílio, por lutar pela democracia. Então, do outro lado, nós temos essa turma aí que acena para saídas autoritárias como se fossem a solução. A Uni completou 89 anos no último dia 11 de agosto e a gente tem muito orgulho de sempre ter estado ao lado da democracia, ao lado de um projeto nacional soberano e independente, mas esses embates contra os que são os entreguistas, contra os que querem regimes autoritários, totalitários para o nosso país, sempre existiram. O que a Uni faz de melhor, eu acredito, é conseguir ganhar corações e mentes para lutar pela democracia, para lutar em defesa do Brasil. Tem um alcance muito forte, né? Você pega o Nicolas Ferreira, por exemplo, tem um alcance muito grande. Eu estou perguntando isso porque nós tivemos recentemente, nós já vamos entrar na questão das faculdades privadas, mas a Unicamp, por exemplo, tem sido alvo de diversos ataques, né? Então eles vão lá, filmam, mostram que tem diversos problemas, como várias universidades têm. Mas e o lado bom da universidade? Como é que fica? Como é que você vê esse movimento? Porque muitas vezes o ataque à universidade é por conta de um problema. Poucos, quando comparado a toda uma estrutura da Unicamp. Como é que você vê esses movimentos que eles vão até a faculdade, rasgam cartazes? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque é um enfrentamento direto, né? Exato, é um enfrentamento direto. E veja só, acho que tem dois principais aspectos, né? Em primeiro lugar, o ataque à universidade, que não é por acaso, não é despropositado. A universidade serve não só a obtenção do conhecimento para a gente desempenhar a nossa profissão, mas também
para um conhecimento que é emancipador, ou seja, que forma senso crítico, que nos prepara para os desafios da vida social e cultural em um país como o nosso. E isso sempre incomodou, né? Veja só, não por acaso, durante a ditadura militar, nós tínhamos censuradores dentro das salas de aula. Monitoramento ilegal dentro de sala de aula, fora as cassações, perda do seu ingresso na faculdade, né? Exatamente, expulsões em massa de estudantes que se mobilizaram. Mais recentemente, nós tivemos aquela tentativa de implementar o Escola Sem Partido no Brasil, que não era nada mais do que um projeto de censura inspirado também no que acontecia durante a ditadura militar. Sumiu formalmente, né? Digamos que atualmente não tramita ali no Congresso Nacional nenhum projeto de lei com força que trate desse tema. Mas eles tentam ganhar a mentalidade das pessoas para que as pessoas acreditem que isso é necessário novamente, né? Mas, Bianca, e o estudante vamos colocar dessa forma, né? O estudante de direita, como é que vocês chegam nele? Porque, imaginando, vocês estão representando uma classe, né? Como é que vocês chegam nele? Ou não é possível hoje? Está tão polarizado em que você não tem condições de conversar. Como é que é isso? É possível, sim, e apesar de, enfim, historicamente, os grupos políticos que estiveram à frente da Uni defenderem esses princípios, esses valores que a gente comentou, a Uni é uma entidade plural, né? A Uni é a entidade de todos os estudantes brasileiros, não só dos estudantes de esquerda, dos estudantes revolucionários, pelo contrário. Nós prezamos muito pela institucionalidade da Uni, que é o que possibilitou que ela chegasse até aqui hoje. Veja só, 89 anos não são 89 dias. Nós não teríamos chegado até aqui se nós escolhêssemos representar só uma parcela dos estudantes brasileiros. O que acontece hoje é que, infelizmente, existem muitos grupos inflamados no debate político que não aceitam o debate de ideias, que atacam símbolos nas universidades, como você falou, e aí isso é uma dificuldade para o nosso diálogo como sociedade, inclusive, né? Acho que não é uma dificuldade que está restrita à Uni. Mas, por exemplo, existem grupos de direita que participam do Congresso da Uni, que disputam. Em outros momentos da história, esses grupos já foram fortes na direção da nossa entidade também, já tiveram uma representatividade relevante. Então, o debate do nosso lado, ele sempre é possível. Infelizmente, o que não é possível é a gente lidar com quem instrumentaliza a violência por meio da política. Legal. Então, nós estamos falando do estudante e é impossível a gente não falar do estágio, né? A gente tem uma lei de estágio que muitas vezes ela não é cumprida, né? Eu tive a oportunidade de propor um projeto. Quando eu fiz, você deve conhecer a Politeia, que acontece. E eu propus esse projeto, na época, para que fosse implementado multa administrativa pelo descumprimento da carga de trabalho do estágio. Excelente. Né? Vocês têm proposta para o estagiário? Porque a gente olha na justiça, o estagiário ele movimenta o fórum. A gente olha nos escritórios. Você acha que o estudante ali, o estagiário, ele está pouco acolhido? Com certeza. Infelizmente, a realidade hoje é que grande parte dos estágios, eles se afastaram muito da sua dimensão pedagógica e de formação profissional inicial e se tornaram substituição de mão de obra, né? Barata. De mão de obra barata, exatamente. Nós da Uni elaboramos, junto com um conjunto de centros acadêmicos, uma proposta de atualização da lei de estágio, por entender que uma legislação que já tem mais de 20 anos mostrou até aqui as suas limitações e também está pouco preparada para os desafios do mercado de trabalho contemporâneo, né? Então, com esse projeto de lei, por exemplo, nós propomos, além de maior fiscalização, e eu gostei dessa ideia da multa administrativa. Eu vou te colocar, eu tenho esse projeto, saiu até no Correio Brasiliense na época. Teve a votação unânime, ela foi super legal, mas precisa mesmo, né? Com porque certeza, você pega tem possibilidade de acrescentar o texto, porque está tramitando. Legal, então eu perguntei justamente isso porque é um ponto que pega no calo de muita gente, né? E eu acho que essa é uma pauta que deve ser, penso eu, tratada, né, com vocês, né? Com certeza, com certeza. Vamos falar sobre FIES. Tá? A gente teve, especialmente, nós estamos falando de financiamento para faculdades privadas, né? E a lei de cotas, ela prevê, né, depois de um tempo de ter sido implementado, ou de financiamento do Estado por meio do setor privado, a sua reavaliação. E o FIES, nós tivemos recentemente com o novo Fundeb uma tentativa de privatização não só, né, das universidades do ensino superior, com tentativa de emenda à Constituição para pagar mensalidade, mas também da educação básica. Como é que você avalia o FIES? Você acha que a gente conseguiu, como política pública, colocar mais pessoas? E você acha que é positivo ou não esses efeitos para o Brasil?
Veja só, eu sou de um grupo político, de uma tradição política que sempre defendeu o FIES e o ProUni, e talvez você se recorde disso, mas quando começou a discussão sobre a implementação desses programas, 20 anos atrás, mais ou menos, muitos setores do movimento estudantil ou do movimento educacional se posicionaram contra, por colocar em contradição justamente. Por que você vai colocar dinheiro do Estado ou proporcionar isenções fiscais, isenções tributárias para a iniciativa privada ao invés de investir na ampliação da rede pública? Que não necessariamente estão entregando um bom trabalho, que a gente sabe que teve uma compra muito grande de universidades rede privadas e que elas estão ganhando bilhões, né? Então, queria entender isso, porque por que não vai para o público isso? Veja só, o FIES, ele sem dúvida cumpriu e ainda cumpre um papel importante de possibilitar que muita gente que talvez não tivesse perspectiva de um dia entrar dentro de uma sala de aula, de uma faculdade, de uma universidade, possa estar lá. Então, nós reivindicamos isso, entendemos que foi importante. Ao mesmo tempo, isso não invalida o fato de que, de fato, a educação superior no Brasil, privada, virou um mercado, e um mercado com participação de companhias abertas de capital estrangeiro. Exatamente. Nós temos, inclusive, batalhado contra essa desnacionalização do ensino. Entendemos que deveria ser proibido que a educação fosse tratada com fins lucrativos, como já é proibido em vários países do mundo. Então, acho que essas duas coisas, elas não estão em contradição. Uma é reconhecer o avanço e o sucesso de uma política que propiciou oportunidades. Em segundo lugar, reconhecer também que uma contrapartida e talvez uma transição de investimentos para fortalecer, ampliar vagas na rede pública é também necessária, e ao mesmo tempo apontar o dedo para o ensino superior privado, que infelizmente em muitos casos tem vendido sonhos que não entrega. Vou dar um exemplo do direito, né? Muitas pessoas fazem faculdade de direito e não conseguem depois ingressar na ordem nos advogados. Isso, queira ou não, gera um passivo, porque teoricamente era para você ser advogado e você está exercendo outra função, né? Mas eu quero falar mais um ponto com você sobre a questão das cotas, né? A gente conseguiu alcançar um nível interessante, ainda tem que fazer muito avanço, porque a gente teve nos Estados Unidos, por exemplo, né, a aplicação de cotas e depois você revisou essa política justamente porque você conseguiu ter o ingresso. Tudo bem que a população lá, a gente está falando 13%. Mas como é que você vê? Ainda tem um caminho muito grande, as universidades conseguiram se democratizar. A USP, por exemplo, é uma mudança substancial, se a gente for olhar os últimos 10 anos. Como é que você vê isso? A lei de cotas, sem dúvida, foi um sucesso. E veja só, em muitas universidades, até mesmo na USP, que adotou de maneira muito tardia as cotas, né? Começou a implementação em 2018 para chegar aos 50% só em 2022 ou 2023, se eu não me engano. E agora já tem mais de 50% dos seus estudantes oriundos de escolas públicas, porque ingressam não só os 50% da reserva de vagas das cotas, mas ingressam também estudantes oriundos de escolas públicas na ampla concorrência. Isso muda a cara da universidade para melhor. Nós acreditamos que, inclusive, potencializa o papel e a dimensão da educação, que é também refletir os problemas da sociedade, que é também apresentar saídas para isso, mas aquilo, cabeça pensa onde os pés pisam. Quando você tem uma universidade mais diversa, você consegue pensar de perspectivas muito diferentes. O Brasil e o estado de São Paulo só tem a ganhar com isso. O desafio que persiste é o desafio de garantir a permanência dessas e desses estudantes que são cotistas. E esse tem sido o principal desafio das universidades que não é o número que entra, né? Quantas pessoas saem, né? Porque você tem todo um acompanhamento. Como é que você analisa objetivamente se as cotas elas funcionaram ou não? Acho que esse é o ponto principal. A gente sabe que teve uma grande mudança, mas como é que você analisa objetivamente isso? É por número de ingresso? É por número de saída? Como é que vocês olham isso? Acho que são dois principais pontos. Em primeiro lugar, nós entendemos que é um sucesso por si só, por mudar um ambiente anteriormente muito elitizado, que era a universidade brasileira, ou seja, por proporcionar oportunidades, já é uma política bem sucedida, mas também, veja só, existem pesquisas, eu não vou saber citar exatamente, teria que procurar, mas que dizem que os estudantes cotistas e prounistas, em geral, têm melhor desempenho acadêmico, inclusive. O que pode existir e a barreira que continua permanecendo muitas vezes mesmo após o ingresso é a dificuldade de permanência estudantil. Antigamente você tinha a universidade para os filhos das elites, para a classe média ou classe média alta brasileira. Agora você tem pessoas com perfil de vulnerabilidade social ingressando na universidade,
mas nem todas conseguem permanecer. Seja pelos fatores materiais, dificuldade de moradia, restaurante universitário, deslocamento, seja pelas dificuldades ditas imateriais, dificuldades pedagógicas, de às vezes vir de um ensino básico, de uma educação básica que não preparou. Exato. Eu vou continuar falando do ensino superior, porque eu vejo de fora, eu entendo que tem uma distinção bastante grande da forma como a Uni lida com as universidades públicas e com as universidades privadas, tá? Posso estar equivocado, mas eu queria entender, para o aluno do ensino superior da universidade privada, onde que a Uni consegue ajudar ele? Tá? Porque o que me parece é que vocês batem muito na questão das universidades públicas, mas a gente tem um grande número de estudantes também nas privadas. Quais as propostas da Uni para isso? Veja só, é justamente o contrário. Pelo fato de... Acho que existe uma visão... eu estou falando no aspecto geral, olhando Acho que existe uma visão um pouco geral disso, porque há alguns anos atrás as universidades públicas eram maioria, a maioria estava ali na rede pública, você não tinha tido esse boom da educação privada que a gente tem hoje. Hoje, o setor privado, ele concentra 80% das 10 milhões de matrículas no Brasil. Consequentemente, a base do movimento estudantil, centros acadêmicos, diretórios centrais de estudantes, diretórios acadêmicos, eles são mais numerosos nas universidades privadas brasileiras, né? Justamente porque essas têm maioria absoluta de estudantes. Então, para dentro das universidades privadas, as maiores brigas, existe uma luta geral que é contra a desnacionalização do ensino superior, mas nós lutamos mais contra os reflexos disso de maneira concreta, né? Muitas vezes o aumento de mensalidades sem aumento de qualidade ou infraestrutura que seja equivalente, contra as demissões em massa de professores. Precarização, né? Contra a virtualização do ensino de maneira desenfreada, sem qualidade, em defesa da permanência estudantil, por incrível que possa parecer. Porque nós acreditamos que mesmo universidades privadas têm uma demanda muito grande de restaurantes com preço popular, por exemplo. Universidade privada, geralmente, você tem a única opção para você se alimentar uma praça de alimentação de shopping ali, que tem dentro do próprio campus, né? E isso exclui muitos estudantes. Então, as nossas lutas, elas não param por aí. Pela própria qualidade do ensino, né? Muitas vezes estão precarizado também pela lógica mercadológica. Isso é uma das coisas que eu quero falar, né? Que é o efeito do EAD, né? Parece que as pessoas pensam que estudar é você pegar o livro ali, mas existe toda uma questão de convivência social, de compreensão. Você acha que o ensino EAD, né? Você tem universidades hoje que você precisa ir uma vez por semana, 2, né? Na minha época não era assim, era todo dia lá. Você acha que isso ajuda a precarizar, reduz a qualidade do ensino? Ou acho que isso é um ponto que a gente tem que melhorar? Ou é o futuro mesmo? Como é que a Uni lida com essa questão da digitalização do ensino, por exemplo? Nós acreditamos que a modalidade de ensino nunca é o problema, mas a maneira como o ensino é ofertado. Em muitas dessas universidades privadas, e é o que tem se expandido também e aumentado o número de matrículas de maneira exponencial, você vai ter uma formação completamente intermediada por uma plataforma, aulas gravadas, atividades geradas com inteligência artificial, nenhum tipo de convivência, de debate ali entre seus pares, ou mesmo com professores. Então, nós acreditamos que esse tipo de modelo excessivamente plataformizado, sim, pode contribuir para a precarização do ensino. Mas também existe a possibilidade de você ter um ensino à distância de qualidade. Aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Uma universidade virtual que ostenta ótimos níveis de qualidade, de desempenho dos seus estudantes. Mas é isso, também não são absolutamente todas as atividades da vida universitária, não são todas as aptidões que podem ser intermediadas pelo ambiente virtual, né? Legal, e bom, a inteligência artificial está tomando a forma como a gente lida com as nossas tarefas do dia a dia. Como é que a Uni está olhando esse movimento, né? Porque ele vai interferir na sua capacidade de labor, vai interferir na sua eficiência do trabalho do dia a dia e produtividade. Isso necessariamente com a quantidade de trabalho que se desenvolve, a gente pode entrar na escala 6x1, mas como é que você vê essa questão da preparação para os estudantes de um mercado que a inteligência artificial está aí? Como é que vocês discutem isso? Esse é um dos grandes desafios do nosso presente, né? E também uma das coisas que nos
nos leva a acreditar que é necessário regulamentar as inteligências artificiais também, para que elas não resultem em uma completa... para que não tornem as nossas profissões completamente obsoletas, para que elas não precarizem ainda mais a realidade do trabalho. Mas uma coisa que nós também temos convicção é que tratar a tecnologia como inimiga nunca foi a saída, né? Acho que se fosse 20 anos atrás, haveria essa mesma pergunta em relação à internet, um pouco mais para trás, o computador. Durante as décadas de 60, 70 ali, a gente faz brincadeira, mas lembra dos músicos fazendo marcha contra a guitarra elétrica. A gente não quer se colocar nessa posição, mas entendendo também que é necessário preservar o mercado de trabalho, é necessário preservar o adequado exercício das profissões, entendendo também que não é tudo que pode ser completamente substituído por inteligência artificial, né? Tem que haver bom senso aí também. Tá. Você defende, né, 10% do PIB para educação. Explica para mim. Como é que, de onde saiu isso? Porque a gente já tem vinculação de algumas verbas do ponto de vista constitucional. Como é que você aplicaria isso? Se já tem proposta rolando, projeto de lei, enfim? Veja só, essa é uma meta do Plano Nacional de Educação que foi aprovado entre 2013 e 2014. O Brasil chegou 10 anos de vigência desse Plano Nacional de Educação sem que essa meta fosse cumprida. É uma meta que nós conseguimos renovar para a próxima década e, mais uma vez, estamos na batalha para que seja efetivamente cumprida, porque ela não é uma meta obrigatória, por assim dizer, né? Nossa luta é, inclusive, para que essas metas elas não sejam só recomendações, mas que elas, de fato, se tornem vigentes. E dentro da universidade, dentro da sala de aula hoje, existem muitas demandas. As principais relacionadas à infraestrutura para permanência estudantil, moradias, restaurantes. Pode parecer surpresa para alguns, mas existem muitos campos de universidades públicas ao redor do Brasil que não tem restaurante, que não tem moradia. Nossa. Existem laboratórios que não têm os mínimos equipamentos, as mínimas condições para você conseguir começar ali o exercício da sua profissão, para você desempenhar suas atividades acadêmicas. Então, as principais demandas estão aí, mas existem também demandas pelo pagamento de bolsas, existe demanda para você valorizar melhor os profissionais da educação, pela infraestrutura escolar e das universidades. As demandas são muito grandes e esse Plano Nacional de Educação, que é esse documento que coloca essa meta, orienta ali também algumas métricas. Uma das coisas que ele diz, por exemplo, é que a gente tem que caminhar para uma transição para garantir mais vagas nas instituições públicas em relação às instituições privadas. Ou seja, esses 10% do PIB poderiam estar contribuindo para a gente mudar esse desequilíbrio em que só 20% das matrículas do ensino superior está na rede pública e 80% na rede privada, ampliando vagas, expandindo campos, enfim. Isso já tem projeto de lei? Você avalia que isso está longe da gente chegar? Você acha que isso é possível? É possível, infelizmente está longe da gente chegar. Veja só que o máximo que o Brasil já investiu do seu PIB em educação foi 5,9%. Isso torna o nosso país muito pouco competitivo quando nós olhamos para outros países no mundo, tanto que esses 10% eles não saíram da nossa cabeça, assim, não saíram de uma reivindicação abstrata, eles são amparados por uma série de dados que apontam que seria o necessário para um país com as dimensões do Brasil e com o desafio que a gente tem na educação pública hoje, possa atingir os seus objetivos. Projetos de lei que criam despesas para a educação, nós temos muitíssimos, né? Mas aí cabe aí... A regra de ouro, né? Mas aí cabe aí a gente conseguir garantir esse orçamento robusto da educação para que ele se torne realidade. A gente está tendo as eleições presidenciais e o governo do estado de São Paulo. Eu queria entender com você o seguinte... Quem você acha que é dos candidatos à presidência que tem o melhor projeto para a educação? Eu vi nas suas redes, você teve alguns eventos apoiando o governo Lula. Como é que você lida com isso? Porque o estudante ele pode olhar e falar, pô, mas eu não sei se o Lula tem o melhor projeto, né? Qual que é o projeto que você defende e, se for o caso de acompanhar o Lula, por quê? Por qual motivo? Veja só, a UNE como instituição, como entidade, não aprovou apoio a nenhum candidato no primeiro turno. Nós elaboramos em debate com estudantes, com o movimento estudantil, algo que se chama Agenda da UNE de Avanços para o Brasil, que é uma plataforma
que concentra mais de uma centena de propostas para a educação brasileira, mas também para o mercado de trabalho, para a juventude, para projetos sociais de maneira um pouco mais ampla. E nesse primeiro turno nós temos dialogado com os candidatos aos governos estaduais e tentado dialogar com os candidatos à presidência para que essa agenda ela seja um pouco mais com a plataforma eleitoral, mas que ela entre nos planos de governo, que ela possa inspirar ações do governo, porque é uma verdadeira carta de reivindicações dos estudantes brasileiros amparada em dados concretos de educação, de juventude, desigualdades e tudo mais. Eu, particularmente, Bianca, tenho atuado na campanha agora para a reeleição do presidente Lula, por entender que o histórico de contribuições para a educação brasileira é gigantesco, e entre os candidatos que estão colocados ali é o que apresenta também o melhor projeto, um projeto com maior solidez para o futuro da educação, né? Veja só que do lado de lá a gente tem gente que fala em fechar a universidade. Homeschooling, entregar o Brasil para os Estados Unidos. Então, assim, fica até fácil decidir, né? E para apresentar para os estudantes, é por isso que a gente está todo dia na universidade, por isso que a gente está sempre fazendo debate de ideias. A disputa de opinião é a tarefa da Uni, né? Durante os seus quase 90 anos já de existência. Porque pode ser que o estudante não esteja convencido em um primeiro momento, mas você vai refinando o debate e você vai refletindo, poxa, quais são as propostas de cada um para a educação? Será que realmente entende? Perfeito. E como é que é a relação da Uni com o Tarcísio aqui no governo do estado, né? Eu já vou perguntar do Lula, né? Eu vou adiantar qual que é o avanço que você acha que é um ponto positivo, uma ação concreta que tenha sido tomada com o Lula. Mas eu quero saber como é que é o diálogo com o governo aqui do Tarcísio. Não existe diálogo com o governo estadual. Mas vocês já tentaram? Já tentamos, nós inclusive estivemos construindo a greve das estaduais paulistas, que se arrastou por quase 60 dias, e durante essa greve toda, uma das reivindicações centrais, quando nós vimos que as pautas não avançavam com o diálogo das reitorias das universidades estaduais, era justamente uma mediação com o governo estadual. Porque nós estávamos reivindicando algumas coisas que sim eram de competência da universidade, como ampliação de bolsas, como destinar mais orçamento dentro do orçamento que a universidade já tem para permanência estudantil, mas existem reivindicações com sentido mais geral, como, por exemplo, a de ampliar o financiamento das universidades estaduais paulistas. Nós fizemos, em 20 de maio, uma grande marcha estadual que saiu do Largo da Batata e foi até o Palácio dos Bandeirantes. E a nossa reivindicação central era que fôssemos recebidos pelo governador, pelo secretário de Educação. E qual foi o motivo de não ser recebido? E pelo secretário de Ciência e Tecnologia. Houve uma recusa. Houve uma recusa do governo do estado em nos receber. Nós fomos recebidos pelo chefe de gabinete da Casa Civil e não tivemos vazão ali às demandas. Nós solicitamos que fôssemos recebidos pelo próprio secretário da Casa Civil para que pudesse mediar os pleitos que nós estávamos apresentando, e não existe disposição do governo do estado. Isso, infelizmente, não nos surpreende, porque, veja só, o histórico do governo Tarcísio, né, prendeu 6 estudantes que se manifestavam contra a militarização das escolas dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Prendeu cidadãos que se manifestavam dentro da Alesp também contra a privatização da Sabesp. Então, esse autoritarismo, essa falta de diálogo já viraram marca. Mesmo que nós façamos uma manifestação de 20, 30 mil pessoas, como foi essa do dia 20 de maio, pedindo diálogo. E sem resposta específica, nada? Só simplesmente não temos interesse de conversar? Exatamente. Tá. Só resposta do tipo, já falamos tudo que poderíamos falar. Mas e do outro lado, né? Vamos falar agora de governo federal. Qual medida você acha que o governo Lula apoiou, teve desenvolvimento na área do movimento estudantil nesses últimos 4 anos? Você pode falar, isso foi uma ação concreta de conquista da Uni. Destacaria 4 temas, brevemente, eu diria. Em primeiro lugar, a sanção do novo Plano Nacional de Educação, garantindo os 10% do PIB. Tivemos a renovação da lei de cotas, que também esteve ameaçada por pessoas que eram contrárias à renovação do projeto. A recomposição orçamentária das universidades, que, embora ainda não recomponha tudo que foi perdido de orçamento na universidade nos últimos 10 anos, é um avanço importante, porque a gente vinha de um cenário de corte em cima de corte. E tivemos também atendido a uma reivindicação mais que histórica do movimento estudantil, que era o fim da lista tríplice nas universidades. Agora, o reitor eleito precisa ser empossado, o que dá fim, por exemplo, à possibilidade de intervenção de reitores
de nomeação de reitores interventores, como fez Bolsonaro em mais de 20 universidades federais. Várias universidades. Você falou de um ponto aqui sobre a militarização das escolas, né? Caiu, imagino que no conto popular, de que a militarização da escola, né, que, salvo engano, tem até um processo seletivo, não é para todo mundo, né? O acesso não seria universal. Você vê a militarização da escola como um avanço ou não? Porque, tudo bem, eles têm um bom desempenho quando olha Enem, quando olha, mas você acha que tem algum ponto positivo nas militarizações das escolas? Você acha que caberia aos pais escolher isso? Porque, queira ou não, é uma possibilidade também, né? Independente do lado. Como é que você vê essa matéria? O processo de militarização das escolas, para nós, é indubitavelmente ruim. Existem as instituições de ensino básico que são militarizadas e podem ir lá matricular seus filhos, seja mediante pagamento de mensalidade, seja mediante processo seletivo, como já existe em vários estados do Brasil. Mas um processo de militarização da rede pública, especialmente falando aqui de São Paulo, né, São Paulo e Paraná, que são os dois estados em que isso tem avançado, tem pouco a contribuir para os verdadeiros desafios da educação, porque a defesa da militarização das escolas, ela é uma defesa quase que moral, ela é uma defesa ideológica de uma escola em que você tem ainda menos espaço para sua expressão política, artística, individual. Ninguém fala que vai militarizar a escola porque aí vai colocar mais professores, porque vai melhorar a qualidade do material didático. É sempre para impor a disciplina militar, e é literalmente isso que prevê, né, o projeto aqui em São Paulo. Você acha que eles não se baseiam no fato de que, eu não sei esses números ao certo, né, mas eles se baseiam no fato de que você tem maiores aprovações? A gente sabe que o ensino não é só isso. Mas muitas pessoas olham o resultado do ensino como ser aprovado ou não numa boa universidade ou num curso renomado, né? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente quebra, então, esse... Você está me dizendo que é o contrário. Como é que a gente quebra isso? Eu acho que existe uma falsa correlação entre essas duas coisas, que é o que eles usam para jogar com a opinião pública para que a população esteja a favor da militarização das escolas, né? O fato das escolas militares, às vezes, lograrem melhor desempenho em aprovação vestibular, em índices, não significa que é militarizar as demais escolas da rede pública que já sofrem de deficiências profundas de infraestrutura, de material didático, de quadro docente, que vai resolver o problema. A escola pública tem carências muito maiores que poderiam resolver e mudar a qualidade da escola pública. E aí o movimento estudantil, o movimento educacional, há décadas dizem isso, né? É a valorização e qualificação dos professores, garantir, em primeiro lugar, o cumprimento da carga horária, que na maior parte das nossas escolas públicas sequer é cumprida, melhorar a infraestrutura, oferecer merenda. Quando eles falam em militarização, é só colocar um coronel dentro da sala de aula, militares aposentados, né? A proposta aqui do Tarcísio. E aí, qual que é a correlação entre você ter um militar dentro da sala de aula e você aprender mais? Não existe, né? Mas é uma confusão do debate público. A gente teve recentemente um caso de intolerância religiosa nas escolas, né? Como é que a Uni está lidando com isso? Tá crescendo bastante esse número, né? São inúmeros os relatos. Como é que você lida com isso? Infelizmente, a manifestação de intolerância de todo tipo, e acho que mais frequentemente de maneira violenta, é algo que tem marcado o ambiente dentro e fora das salas de aula do país. Do nosso lado, nós oferecemos apoio jurídico, oferecemos o apoio que é possível, incentivamos a denúncia formal, inclusive, desses episódios, mas sabemos que a disputa é muito mais do que uma disputa legal, é muito mais do que uma disputa por imputação de responsabilidade, por assim dizer, né? O que nós acreditamos que realmente é necessário é combater as ideias odiosas que levam a isso. Como é que é o trabalho da Uni com, por exemplo, o sindicato dos professores, vocês... Porque eu entendo que é uma causa conjunta isso daí, né? Como é que a Uni lida com a classe dos professores? Vocês atuam muito em conjunto? Depende do estado? Como é que é isso? Atuamos muito em conjunto, sem exceções, tanto com as associações de professores de universidades públicas quanto privadas, cada uma com seus desafios. Na rede privada é a precarização completa da profissão, na rede pública muitas vezes também é a desvalorização, mas nós atuamos juntos
quase que semanalmente, assim, organizando passeata, organizando debate. É uma relação simbiótica permanente, assim, infelizmente, né? Porque nós acreditamos que essa unidade das nossas lutas só nos fortalece. Nós vamos voltar um pouquinho aqui. Você está exercendo um cargo que é o da Uni, que é muito importante. Eu já falou dos nomes. Só que teve recentemente o filme do Honestino, né? Você particularmente, quando você olha para o cinema e vê que outras pessoas que tiveram seu lugar foram vilipendiadas, né? Ou tiveram suas vidas destruídas, você sente energia para seguir e continuar ou medo? Ainda mais num momento, talvez num momento político complicado que a gente está passando hoje, né? Eu acho que eu sinto maior responsabilidade e maior esperança. Quando a gente fala, por exemplo, do Honestino Guimarães, né, nosso presidente assassinado em 1973, você vê que foi uma pessoa que passou anos da vida sendo perseguido, anos da sua vida, teve que dar a sua vida pela causa democrática, pela causa da educação de um país soberano, independente. Isso faz aumentar a nossa responsabilidade, né? Porque aquelas pessoas que lutaram em condições tão adversas não abriram mão, não desistiram dessa batalha. A nossa responsabilidade, vivendo hoje em um ambiente democrático, com todas as fragilidades da nossa democracia, a responsabilidade fica maior. Mas algo que eu não sinto e acho que ninguém deve sentir é medo. O que eles querem é nos silenciar, né? Mas o medo nunca vai vencer a esperança. Se você tivesse que escolher hoje o maior problema a ser resolvido como presidente da Uni, qual que é o problema? O maior problema que você identifica hoje? Na sua política educacional, falou, olha, isso daqui não dá para passar mais. Qual que seria? Qual você resolveria? Qual dos? A precarização do ensino superior privado, com certeza. Essa realidade de grupos estrangeiros atuando na nossa educação para obter o máximo de lucro, oferecendo o mínimo de qualidade na formação, porque deixa muitos brasileiros, milhões de brasileiros, reféns de um sonho que eles não vão entregar no final, porque é um diploma que não é reconhecido pelo mercado de trabalho, porque são profissionais que eles estão formando que não vão passar no exame da ordem, por exemplo. Quantos profissionais frustrados a gente não conhece por esse motivo, né? Muitos, né? Que não conseguem ingressar ou não exercer a profissão. Depois de anos investindo, pagando uma mensalidade, se dedicando. E se não tiver que pagar depois, né? Por conta do perdão do FIES. Você acha que os estudantes hoje, esse eu acho que é um tema, um dos mais fundamentais hoje, de novo, pelo crescimento, principalmente do missão nas redes sociais, dos ataques às universidades. Você acha que o estudante hoje ele está mais à direita ou mais à esquerda? Veja só, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. A minha percepção, ela não corresponde ao dado que existe, né? Veja só, existem umas pesquisas que indicam que entre a faixa etária entre 16 e 24 anos, ou seja, jovens que estão no período universitário, né, em sua maioria, eles estão mais inclinados a votar, por exemplo, no Renan Santos. Renan Santos tem se apresentado como o grande representante dessa juventude. Acho que isso reflete algo que tem que nos preocupar. Acho que isso reflete uma dificuldade de diálogo. Isso reflete desafios muito grandes que a gente ainda precisa ultrapassar. Mas muitas vezes nós não sentimos essa hostilidade quando a gente visita uma universidade, quando a gente passa em uma sala de aula. Então, os dados diriam que, sim, existe uma parcela grande de estudantes que está mais conservadora, que está mais reacionária, mas nem sempre, acho que na vivência concreta, nem sempre dá para identificar isso, nem sempre as pessoas colocam a cara de fora, por assim dizer. Maravilha. Olha, Bianca, eu achei muito interessante esse trabalho que você desenvolve, mas eu acho que é um ponto que é dissociável do estudante é o trabalho, né? E a gente está vivendo uma possibilidade de reforma, a questão da escala 6x1, e como isso impacta na vida dali para frente, depois da faculdade, né? A gente tem um discurso, né, um setor da sociedade dizendo que a faculdade não é necessária porque você vai ter que ralar mesmo de qualquer jeito. Como é que você encara esse discurso? E pro estudante que está hoje na universidade, que daqui 2, 3 anos vai se formar, essa questão da escala 6x1, como é que você vê isso, o impacto para o estudante de agora? Bom,
o impacto do fim da escala 6x1 seria tremendamente positivo, né? Para os estudantes, que acho que é o demográfico que a gente está tratando aqui, mas para a população brasileira de modo geral. Hoje já existem muitos estudantes sobre o regime da escala 6x1. São estudantes que têm maior dificuldade de ter tempo para se dedicar aos estudos, que muitas vezes faltam aula porque estão cumprindo expediente, porque estão cansados. Então, daria possibilidades maiores de ter tempo livre para atividades culturais, para o esporte, para o lazer, mas também para o acesso à educação. E esses discursos de que a universidade já não é necessária e tudo mais, nós entendemos que eles são mais uma forma de ataque à educação também, né? As elites nunca deixaram de se educar. E agora, quando a gente consegue mudar a cara da universidade, quando a gente consegue popularizar a universidade, eles vêm com esse discurso. Por um lado, é fato de que houve um desmonte muito grande dos direitos trabalhistas no nosso país, que tem muitos profissionais graduados que trabalham mais de 40 horas por semana, que trabalham 6x1 para receber um salário mínimo ou pouco mais. Mas estamos convictos, por outro lado, de que a saída não é todo mundo deixar de fazer faculdade e começar a trabalhar nessas plataformas de aplicativos, né? A gente entende que, pelo contrário, isso é só mais uma forma de manter a maior parte da população na pobreza, enquanto maximiza o lucro dos empresários. Acho que tem uma propaganda muito grande no sentido de que com a internet você pode fazer o seu próprio negócio e que não necessariamente você precisa estudar, né? Então foi essa questão. Se você tivesse que mandar um recado para o governador do estado de São Paulo hoje, qual recado você mandaria? Eu, na verdade, faria um pedido. Pediria que escutasse os estudantes, os professores, que concentram uma série de reivindicações que são mais que legítimas. Não por acaso, as universidades estaduais foram tomadas por quase 2 meses de greve esse ano, né? E é um pedido por uma sensibilidade humana. Os estudantes entraram em greve, marcharam quilômetros até o Palácio dos Bandeirantes porque querem o mínimo, querem comida de qualidade, querem ter moradia para poder estudar, querem receber uma bolsa que os permita concluir a sua graduação. Então, é um apelo em nome do povo paulista mesmo. Os estudantes, eles não são só o futuro, eles são também o presente, e refletem o presente de um povo que sofre. E para finalizar, então, eu já fiz muitas perguntas aqui, muito bom. Se eu tivesse que mandar um recado para os estudantes, qual seria? Para os estudantes brasileiros que conheçam a União Nacional dos Estudantes, que conheçam as lutas do movimento estudantil e que se organizem coletivamente. Acho que algo que esteve aqui de maneira transversal na nossa conversa é como alguns grupos, na minha opinião, demagógicos, têm forçado a uma individualização excessiva, né, da vida. Essa história mesmo de seja você mesmo empreendedor, seja você a melhor versão de si, lute por si, um discurso meritocrático. Todas as grandes conquistas que a gente teve na história do nosso país, elas foram alcançadas porque houve luta coletiva, né? Dos trabalhadores, dos estudantes, das mulheres, e não é diferente. Eles querem nos desunir, querem nos separar, para que não seja possível que nós avancemos na conquista de mais direitos. Mas é o único caminho, e eles podem encontrar na União Nacional dos Estudantes essa organização que luta pelos direitos de todas e todos e por um futuro, um presente também de mais dignidade para todo mundo, por um país melhor. Então, pessoal, é isso. Hoje nós tivemos essa excelente conversa, a gente conseguiu percorrer vários temas e, galera, é isso daí. Para você que gostou, dá o like aí, né? Não custa nada, compartilha, curte, entendeu? Você que se sentiu impactado aí pelo que foi dito aqui, confira até o final. Então, Bianca Borges, hoje, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito bacana. Acho que você conseguiu colocar todos os pontos para quem tinha dúvida ou para quem não conhecia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.